Primeiro ele veio como cordeiro. Na segunda ele é o leão. Segundo, ele vem para acabar com tudo. Se você pega... Que é a visão dos judeus, né? Eles esperam esse segundo, né? É, exatamente. Por que os judeus não aceitaram a Jesus? Porque eles esperavam um Mashiach que, primeiro, fizesse a paz no mundo, entre todos os povos. Libertasse... E cumprisse as profecias. E que fosse apresentado por Eliarro, que é o Elias. Até hoje, na Páscoa... eles deixam uma cadeira vazia, porque diz, vai que o Elias chega aqui para anunciar que o Messias está chegando, né? Entendi. Não, é bonito isso, mas eles, no final, eles vão entender que o Messias já veio, né? Agora, o plano de Deus está caminhando. Agora, quando você lê as Escrituras e lê como um todo, você percebe, Vilela, que o que está acontecendo agora nunca aconteceu em tempo algum. Porque em vários momentos as pessoas confundiram como uma... Não, a história tem um monte de gente que marcou data. Holocausto, agora ou Jesus volta? Primeira Guerra Mundial talvez também... Não, Hitler... Peste Negra... Tudo. Sempre as pessoas interpretavam. Mas o que faltava... O que é diferente agora? Bom, em primeiro lugar, eu quero dizer que existe uma doutrina chamada da iminência. De maneira proposital, Deus não deixou ninguém saber a data. Vamos pensar o seguinte, nós estamos há 2000 anos da vinda de Cristo. É o que ele fala do ladrão, né? Você não sabe quando o ladrão vai entrar à noite. Exatamente. Agora, se você soubesse que vai ser no ano 2100... Ou no caso do ladrão, você sabe que vai ser amanhã à meia-noite, você já deixa preparado o portão. Troca a tranca, coloca... E se for 2100... a pessoa vai continuar vivendo a vida dela, sem evangelizar, sem orar, sem... Então, em todas as gerações, inclusive na geração de Paulo... Só falar uma coisa aqui, falar com Paulo e Cissa aqui, ó, deixa o pastor falar. Ô, amigo, é uma conversa, cara. Eu falo, ele fala e todo mundo fala. No canal do pastor tem só ele falando sozinho. Exato. Vai pra lá então, aqui é uma conversa, tá bom, Paulo? Né? Não, e tem outro detalhe. Não, o pessoal acha que eu sei ficar quieto e só... Ei! Eu acho que eu falo demais. Não, tem que falar demais. Quando eu vim aqui com outros convidados, a turma fala, deixa o outro falar. Eu falo, meu Deus... Cara, o programa é meu, eu falo aqui, eu pergunto. Abre o seu podcast e aí você pode perguntar o que você quiser, não é? Não, mas gente, ó, fazer um parênteses aqui com o meu amigo. O Vilela sabe muito. Eu já fui em podcast que a pessoa não sabia nem o que perguntar. Verdade. Aí foi pesado, entendeu? Porque eu tinha que criar tudo, né? Porque eu quero saber nem o que a minha função é colocar a lenha na fogueira, fazer pergunta, tirar dúvida que você em casa pode estar tendo, né? E hoje está interessante porque eu estou tirando várias dúvidas aqui. Então vamos lá, Judas eu entendi bem o papel dele. Ele tinha esse papel, não tinha outro caminho, porque o demônio tinha entrado. Entrou nele. As duas pessoas que o demônio vai entrar, uma é Judas e outra é o anticristo. E tanto que ele tira a vida depois, né? Ele vai tirar a vida, por quê? Porque quando ele cumpre o papel, ele fica arrependido. Na verdade, ele não teve arrependimento, ele teve remorso. Pode-se dizer que o anticristo é uma versão de Judas atual? Não. Pode-se dizer, e tem gente que diz que é a reencarnação do Judas. Eu não acredito nisso, tá? Mas ele vai estar possuído da mesma maneira. Uma nova versão, né? Não reencarnação, mas uma nova, sim. Sim. Por quê? Porque o que o anticristo vai fazer? Ele vai enganar as pessoas. E ele vai trair, ele vai se levantar contra Cristo. A Bíblia diz que ele vai se opor a tudo que se chama Deus. Ele é chamado na Bíblia de iníquo. No original é anomos. É um cara que não aceita nenhuma lei. Tudo em Lúcifer, Satanás, é um espelho negativo de Jesus, né? Tudo. Então, se Deus tem o filho dele, que é Jesus... A trindade de Deus. Pai, Filho, Espírito Santo. E qual é do Satanás? Satanás é o antideus. O anticristo é o filho. É o anti-Jesus. Espírito Santo. Falso profeta. O falso profeta significa... Ele é o antagonista do Espírito Santo. Por quê? Porque o Espírito Santo, ele aponta para Jesus, diz... Ele convence o mundo do pecado, da justiça. O Espírito Santo é a presença de Jesus. O Espírito Santo é o Deus Espírito, né? Ele é um ser único. Ele não é uma força, não é um vento, ele é o Deus Espírito. Só que o papel dele é apontar para o mundo e dizer, Jesus é o Messias.
É o caminho. O falso profeta, como diz Apocalipse 13, ele vai apontar para o anticristo e vai dizer, ele é o Messias. Então, Satanás, ele é um imitador. Tudo que Deus é, ele quer ser. Obviamente, ele não consegue. Mas ele cria o engano. E o engano é aquela... Você já viu uma imitação de um relógio? Eu não conheço muito de relógio, mas se uma pessoa me der um relógio dizendo que é um Rolex, eu acredito. Você acredita? Você não vê a diferença. Não vejo a diferença. E muita gente vai cair nesse engano. Muita gente vai cair nesse engano. Então, e a Bíblia fala, a gente vai mostrar essas profecias depois, né? A Bíblia fala dessa invasão demoníaca. Eu queria ler para você um texto de Daniel, capítulo 8, de 23 a 25, que diz assim. Isso aqui é muito revelador. No final do seu reinado, está falando do reinado do anticristo, quando os prevaricadores acabarem, o que significa isso? Quando ele já tiver vencido todos os adversários. Levantar-se-á um rei de feroz catadura, um cara brabo, entendeu? E especialista em intrigas. O anticristo vai ser um grande político de... Negociador, mas brabo. Olha o Trump aí. Não. Sei lá, né? Tô falando isso, não. Aí o que ele diz? Grande é o seu poder, mas não por sua própria força. Ele vai ser alimentado pelo diabo. E quando você vai para o livro de Apocalipse, você sabe que ele vai ter uma ferida mortal na cabeça e ele vai morrer. Ou pelo menos o anticristo, ou pelo menos parecer que morreu. Em algum momento. Para imitar Jesus que morreu e ressuscitou. Só que quando ele levanta, não é mais ele, é o diabo que entrou nele. Entendeu? Jesus era cheio do Espírito Santo. Ao contrário de Jesus, que nasceu de uma virgem, é Deus feito em carne, o anticristo não é o mesmo processo. Ele não vai nascer... Não, ele vai nascer de um... É um ser humano normal. Não existe um outro caso de alguém que tenha nascido no mundo sem a intervenção de um homem e de uma mulher. Só o caso de Jesus, né? Então, o texto diz que grande é o seu poder, mas não por sua própria força. Causará estupendas destruições, prosperará e fará o que lhe aprouver. Destruirá os poderosos e o povo santo. O pessoal aqui no chat tá lembrando que o Trump tomou um tiro na orelha e não morreu, hein? Não, é a orelha. Lene. Muitas evidências aí apontando pra ele. Não, orelha na cabeça. Não é cabeça, tá bom, então beleza. Aí ele diz assim, por sua astúcia nos seus empreendimentos, fará prosperar o engano. No seu coração se engrandecerá e destruirá muitos que vivem despreocupadamente. É isso que eu quero dizer. Nós estamos vivendo num tempo, Vilela, em que as pessoas não querem discernir o que está acontecendo. Estão vivendo despreocupadamente. As pessoas, elas não estão vendo. Por exemplo, o hedonismo, né? O hedonismo, por exemplo, eles não estão vendo a evolução da tecnologia e como isso está sendo invasivo. Hoje você está assistindo uma televisão, a televisão está te filmando. Ela pode estar te captando, ouvindo o que você está falando. O celular faz isso? Né? Faz isso, eu brinco direto, estou conversando daqui a pouco. Não entendi a sua pergunta. Eu falo, eu não te perguntei, Siri, cala tua boca. Porque o tempo inteiro, esses camaradas têm acesso ao que a gente fala. Exato. Então, no futuro, o controle e o domínio que vai ser manipulado por esse camarada poderosíssimo vai enganar todo mundo. E agora, vai pegar quem? Vai pegar essas pessoas que a Bíblia está dizendo. Olha, e fará o que lhe aprouver, destruirá os poderosos e o povo santo por sua astúcia nos seus empreendimentos, fará prosperar o engano, no seu coração se engrandecerá e destruirá muitos que vivem despreocupadamente. Levantar-se-á contra o príncipe dos príncipes. Quem é o príncipe dos príncipes? Jesus. Mas será quebrado sem esforço de mãos humanas. Ou seja, quem vai destruir ele é Jesus. E aí, definitivamente. Nós estamos vivendo num tempo também, aqui é importante você entender, que para que isso tudo aconteça, tem que ter muitas disciplinas acontecendo ao mesmo tempo. Por exemplo, nós vamos ter um caos econômico no mundo. Nós vamos ter um Armagedon econômico no mundo. Você está percebendo como hoje o mundo está cada vez mais enfrentando problemas econômicos?
Tem agora essa guerra de tarifas aí que está sendo promovida. Então, vamos pensar agora, fazer uma análise aqui econômica das medidas que o Trump está acontecendo. Lá em 1944, nós tivemos, depois do final, quase no final da Segunda Guerra, houve aquele chamado Acordo de Bretton Woods, né? Você já ouviu falar sobre isso? Sim. Quando as nações vencedoras sentaram e falaram, olha, Estados Unidos, você que tem que ser o país para ser o balizador da economia do mundo. E aí o que eles fizeram? Colocaram o dólar baseado, lastreado pelo ouro. Só que o mundo cresceu, precisou de muito mais moeda, muito mais dólar, e aí os americanos tiveram que produzir moeda. Quando você produz moeda, o dinheiro cai, e começou a ter realmente problemas para os Estados Unidos. A partir daí, eles tiveram outros encontros, em 71, quando eles acabaram com o dólar, com o lastro do ouro, e o dólar passou a ser o lastro do mundo. E aí nasceu o chamado câmbio flutuante. Cada país por si, a sua moeda, cada um com seus problemas, né? Bom, obviamente, a moeda americana se tornou um porto seguro, começou a crescer demais. Quando o dólar começou a ficar muito forte, o que aconteceu? Na balança comercial ele começou a perder. Aí vem a China, desvaloriza o dinheiro deles, ou seja, fica barato para fica barato para vender, todo mundo compra da China e ninguém compra dos Estados Unidos. Principalmente porque dentro do próprio Estados Unidos, os Estados Unidos fez uma escolha errada de desindustrializar. Ou seja, antes eles produziam tudo, eles falaram, é mais barato fazer na eu China, compro na China, na Coreia, na Índia, Taiwan, parará. Né? Inclusive as fábricas iam para lá porque não tinham que pagar aqueles muitos encargos. Com isso, os Estados Unidos ficou sendo o xerife do mundo, a moeda forte, mas começou a ter problemas claros, né, de endividamento. Hoje os Estados Unidos devem 20 trilhões de dólares. É muito dinheiro. Então vem o Donald Trump, se ele não der um choque de gestão, os Estados Unidos quebra, porque a China saiu de onde está e está no cangote dele, está fungando no cangote dele.